Das disposições introdutórias. O Estatuto dos Policiais Militares de Santa Catarina estabelece as regras para obrigações, deveres e direitos dos militares estaduais. A Polícia Militar é definida como uma instituição de caráter permanente. A organização da corporação é fundamentada estritamente na hierarquia e na disciplina. A finalidade principal da instituição é a manutenção da ordem pública no território catarinense. Operacionalmente, a Polícia Militar está subordinada ao Secretário de Segurança e Informações. A corporação é classificada como uma força auxiliar e reserva do Exército Brasileiro. Membros da PMSC e do CBMSC são legalmente denominados militares estaduais. Os militares podem estar em duas situações principais, na ativa ou na inatividade. Militares de carreira são aqueles que compõem o quadro efetivo da ativa. Militares temporários são integrados voluntariamente por prazos específicos. Componentes da reserva remunerada passam à ativa quando são oficialmente convocados. Alunos de órgãos de formação militar são considerados militares da ativa. Na inatividade, a reserva remunerada compreende quem ainda pode prestar serviço mediante convocação. Militares reformados são aqueles dispensados definitivamente de novos serviços, mas que mantêm a remuneração. A reserva não remunerada abrange quem foi definitivamente desincorporado do serviço ativo. O ingresso na carreira militar de carreira exige aprovação prévia em concurso público. A carreira militar de carreira oferece vitaliciedade ou estabilidade, conforme a legislação. O serviço temporário, SEMET, é realizado por tempo determinado via processo seletivo simplificado. Militares temporários visam complementar o efetivo em áreas de interesse da administração. O militar temporário não possui direito à estabilidade na corporação. Após a desincorporação, o temporário passa a integrar a reserva não remunerada. O serviço policial militar engloba todas as atividades previstas em leis para manter a ordem. A carreira policial militar é marcada por uma atividade contínua e dedicada às metas da corporação. A dedicação à carreira deve ser inteiramente voltada às finalidades da Polícia Militar. O início da carreira ocorre com o ingresso na instituição e segue os graus hierárquicos. A carreira de oficial é um direito exclusivo de brasileiros natos. As expressões na ativa, em serviço ativo e em atividade são consideradas equivalentes na lei. Considera-se em serviço militar encargo, comissão, encargo ou missão oficial. A condição jurídica dos militares é regida pela Constituição e pelo próprio Estatuto. O Estatuto se aplica também aos capelães policiais militares no que for cabível. Da hierarquia e da disciplina. A hierarquia e a disciplina constituem a base indispensável da instituição militar. Quanto maior o grau hierárquico, maiores são a autoridade e a responsabilidade do militar. A hierarquia consiste na estruturação da autoridade em diferentes níveis dentro da PM. A ordenação hierárquica ocorre por postos ou graduações conforme a carreira. Dentro de um mesmo posto, a ordenação é definida pelo critério de antiguidade. O respeito à hierarquia se manifesta pelo acatamento total à sequência de autoridade. Disciplina é definida como a observância rigorosa das leis e normas regulamentares. A disciplina exige o cumprimento perfeito do dever por parte de todos os integrantes. O respeito à hierarquia deve ser mantido tanto por militares da ativa quanto por inativos. Círculos hierárquicos são espaços de convivência entre militares de mesma categoria. O objetivo dos círculos é fomentar a camaradagem, confiança e o respeito mútuo. Posto é o nome dado ao grau hierárquico específico dos oficiais. O posto é conferido por ato do governador do estado e registrado em carta patente. Graduação refere-se ao grau hierárquico pertencente às praças da corporação. A graduação é conferida diretamente pelo comandante-geral da Polícia Militar. Aspirantia oficial e alunos oficiais são classificados como praças especiais. Os limites hierárquicos de cada quadro são definidos pela Lei de Fixação de Efetivos. Militares inativos devem sempre mencionar sua situação, reserva, reformado,
ao usar o posto. A precedência entre militares da ativa de mesmo grau é ditada pela antiguidade. A antiguidade é contada a partir da data do ato de promoção ou nomeação. Se houver empate na data, a posição nas escalas numéricas define a antiguidade. Em outros casos de empate, verifica-se a antiguidade nos graus hierárquicos anteriores. Se o empate persistir, utiliza-se a data de inclusão na corporação como critério. O critério final de desempate para a antiguidade é a data de nascimento, sendo o mais velho o mais antigo. A precedência entre alunos de formação segue o regulamento específico do respectivo órgão. Militares da ativa sempre têm precedência sobre os inativos em igualdade de posto. Entre militares de carreira e convocados da reserva, a precedência é pelo tempo no posto. A praça que muda de quadro tem sua antiguidade redefinida conforme as regras do novo quadro. O aspirantia oficial é hierarquicamente superior a todas as demais praças. O aluno oficial possui superioridade hierárquica sobre o subtenente PM. Alunos do curso de formação de sargentos são equiparados a cabos para precedência. Em estágios operacionais, o aluno de sargento tem precedência sobre os cabos. A PM mantém registros de todos os dados do pessoal da ativa e reserva remunerada. O aluno oficial é declarado aspirante após concluir com sucesso o curso de formação. Do cargo e da função policial militar. Cargo policial militar é aquele que deve ser preenchido apenas por militares da ativa. Esses cargos são especificados nos quadros de organização ou em disposições legais. Cada cargo possui um conjunto específico de atribuições e deveres obrigatórios. As obrigações de um cargo devem ser sempre compatíveis com o grau hierárquico do titular. O provimento de cargos exige que o militar atenda aos requisitos de qualificação. O preenchimento de um cargo ocorre por nomeação, designação ou determinação de autoridade. Um cargo é considerado vago assim que é criado legalmente. O cargo torna-se vago também quando o titular é exonerado ou deixa a função. Cargos cujos ocupantes faleceram são considerados vagos automaticamente. O extravio do ocupante do cargo também gera a vacância do mesmo. Cargos de militares considerados desertores são declarados vagos. Função policial militar é o exercício prático das obrigações de um cargo. Substituições para cargos seguem normas de precedência e qualificação exigida. O ocupante de cargo interino possui os mesmos direitos previstos em lei que o efetivo. Encargos e comissões de curta duração, até 6 meses, são criados por decreto do Executivo. Atividades não catalogadas como cargos fixos são cumpridas como serviços ou missões. Do valor policial militar. O sentimento de servir à comunidade é uma manifestação essencial do valor militar. O dever militar deve ser cumprido com dedicação integral, mesmo com risco de vida. O civismo e o culto às tradições históricas são valores fundamentais da classe. O militar deve ter fé inabalável na missão elevada da polícia militar. O espírito de corpo, ou orgulho pela organização, é uma manifestação de valor. O amor à profissão e o entusiasmo no exercício das funções são exigidos. O aprimoramento técnico e profissional constante é a obrigação do militar. Da ética policial militar. O sentimento do dever e o pundonor impõem uma conduta moral irrepreensível. Amar a verdade e a responsabilidade são os fundamentos da dignidade pessoal. As funções devem ser exercidas com autoridade, eficiência e probidade. O respeito à dignidade da pessoa humana é um preceito ético central. O militar deve cumprir e fazer cumprir todas as leis e ordens das autoridades. É dever do militar ser justo e imparcial ao julgar atos de seus subordinados. Zelar pelo próprio preparo moral e físico, e pelo de seus subordinados, é essencial. Toda a energia do militar deve ser empregada em benefício do serviço. A cooperação e o espírito de camaradagem devem ser desenvolvidos permanentemente. A discrição em atitudes, linguagem e escrita é uma norma ética. Assuntos sigilosos não devem ser discutidos fora do âmbito apropriado.
As autoridades civis devem ser devidamente acatadas pelos militares. O cumprimento dos deveres de cidadão é uma exigência ética. A conduta ilibada é exigida tanto na vida pública quanto na particular. O militar deve garantir assistência moral e material ao seu lar. O comportamento fora do serviço ou na inatividade deve preservar o decoro da classe. É proibido usar o posto para obter vantagens pessoais ou facilitar negócios. Militares inativos não podem usar designações hierárquicas em política partidária. O uso do posto é vedado para atividades comerciais ou industriais por inativos. Inativos não podem usar o posto para discussões políticas ou militares na imprensa. O exercício de função civil impede o uso de designação hierárquica pelo inativo. Zelar pelo bom nome da PM é um dever de todos os integrantes. Militares da ativa são proibidos de comerciar ou gerenciar sociedades. A participação em sociedades como acionista ou cotista é permitida ao militar. Militares da reserva convocados não podem tratar de interesses privados em repartições. A gestão direta de bens próprios é permitida ao militar, se não houver comércio. Integrantes do quadro de saúde podem exercer atividades técnicas no meio civil. O comandante-geral pode exigir informações sobre a origem dos bens do militar.